Fala pessoal, vocês estão bom? Daniel aqui para mais um vídeo para o canal e eu queria falar um pouquinho sobre essa postagem aqui. É sempre um assunto muito polêmico falar de cinema nacional. Eu fiz uma postagem esses dias no Facebook e deu muito o que falar, o pessoal comentando bastante coisa. E eu queria fazer alguns esclarecimentos aqui sobre o nosso cinema, sobre o cinema nacional. Mais uma vez, né, batendo nessa tecla, acaba sendo meio chato, mas é necessário, né? Porque senão a gente vai ficar sempre sendo bombardeado de outras produções de fora, enquanto nosso próprio país não tem valor de nada. E infelizmente a gente tem que ser um pouco por esse lado, um pouco nacional, tem o nacionalismo, tem o patriotismo, eu acabei esquecendo qual que é o lado ruim, mas a gente tem que valorizar a sua própria cultura, então a gente tem que ter esse lado e dar valor à própria cultura, ao próprio país, senão a gente vai ser pernas abertas, todo mundo chega, faz o que quer. Infelizmente é o que acontece no Brasil. O cara chega lá de fora, faz o que quer aqui no Brasil, é tanto que o Brasil acaba não tendo respeito de nada. A gente tira isso, por exemplo, eu assisti um filme chamado Turistas, e foi um filme que ferrou aí de vez aí com a questão do turismo no Brasil, porque justamente ficou com aquela cara de que no Brasil você ia vir pra cá e iriam ser, os estrangeiros iriam vir pra cá e iria ter os órgãos roubados, né? Então aconteceu isso nesse filme. Isso mostra a visão que o americano tem da gente. Você pega jogos, você pega os Simpsons e você percebe que eles não acertam nem o idioma da gente. Eles colocam como se a gente falasse espanhol, entendeu? E você vê assim a representação, você olha e você diz assim, pô, isso não é Brasil, cara. Isso é Cuba, é Espanha, é qualquer outro país, mas não é o Brasil. Isso mostra que o americano, ele não sabe representar o brasileiro. E o brasileiro ainda puxa saco do americano, porra. Então, é isso que eu acho engraçado. Porque a gente é mal representado no cinema, nos jogos. E mesmo assim, o cara vai lá e puxa saco pro americano. Então ele botou isso aqui, ó. Nunca gostei do cinema nacional. O Brasil tem potencial para fazer filmes slash e suspense, mas por ser... slash e suspense são dois gêneros diferentes, tá? Mas por ser brasileiro, os filmes daqui é uma produção fundo de quintal. O cara tá querendo comparar uma produção em que o cara tem 20... 30, 50, 60, 70 milhões de dólares, não é reais, é dólares, para produzir um filme, uma equipe gigantesca, centenas de pessoas, quer comparar com um cara que simplesmente não tem grana, trabalha aí com 200 mil reais, muitas vezes não consegue, no meu caso aconteceu isso, não consegue edital do governo, porque o governo só dá edital para quem já tem nome, só dá edital para quem tem os parceirozinhos lá no Congresso, lá no nosso sistema político, então só sai pra essa galera que já é famosa, que já tem grana, né? Cláudia Raia, 5 milhões, bom exemplo. E o cara quer comparar um cinema que o cara tem 30 milhões de dólares para um cinema que um cara tira dinheiro do próprio bolso, financia, faz como eu fiz, gente. Eu trabalhei de motoboy para poder financiar meu filme. Então, meu orçamento foi 50 mil. E o cara quer comparar com 20 milhões de Hollywood, cara. E ainda julga todos os filmes, sendo que nem assistiu a maioria deles. Como vê isso, assistiu 3 filmes brasileiros e pronto, todos os filmes são ruins. No Brasil é fabricado 100 filmes por ano. 100 filmes por ano. E não dá para comparar com Hollywood, porque é muito mais grana lá. Então você tem que começar a abrir a mente e querer assistir o filme para dar chance para que a gente tenha mais orçamento, cara. Tropa de Elite teve, se eu não me engano, foi 8 milhões de reais, mas é pouco. O José Padilha chegou em Hollywood, sabe quanto ele teve para fazer Robocop? 60 milhões. Olha a diferença de 5, 6 para 60. Então para de comparar o cinema americano com o cinema brasileiro nesses quesitos. Então ele botou aqui, deveria aprender com os Estados Unidos. Observação. Tem muitos cineastas americanos que seguem os cineastas brasileiros que aprenderam. E um bom exemplo disso é o Tim Burton, que admira muito o José do Caixão, o Zé do Caixão, né? Admira muito ele aqui no Brasil e já falou em várias entrevistas que era muito mega fã do cineasta. Então, olha, preste atenção. O americano tá valorizando o cineasta brasileiro e o próprio brasileiro não dá valor. Filme terror, suspense, verdade. Os filmes norte-americanos são os melhores do mundo, em todos os sentidos, como tecnologia, criatividade. Desculpe, mas Hollywood em criatividade tá uma queda, tá uma queda. Cara, pega os filmes nos últimos anos e analisa o roteiro e você vai ver que é cheio de clichê, cheio dos mesmos, nada mudou nos últimos anos. Ele tá ali vendendo a mesma porcaria de sempre, só modificando os atores e alguma coisinha aqui ali das histórias, mas não tem nada de inovador, beleza? Nosso cinema tem problema, gente, tem. Mas a gente precisa de mercado para resolver isso, a gente precisa de verba para resolver isso. Eu bato sempre na tecla, não depender de porra de governo, governo tem que dar palpite de cinema não, que cinema é uma forma de arte e governo tem que meter mão não. Criar uma indústria no país, eu falo direto para o cineasta, bora criar uma indústria, gente, para que a gente possa trazendo conteúdo original e trazendo o público de volta para o nosso cinema. Beleza? Forte abraço a todos, espero que tenham gostado do vídeo rápido. Segue